Olá pessoal, eu sou o professor Macari e vamos falar um pouquinho de história. E hoje, Guerra Fria. Vamos entender um pouquinho isso? Para entendermos um pouquinho de Guerra Fria, a primeira coisa que nós precisamos compreender é por que esse nome, né? Guerra Fria. O que aconteceu para ela ter exatamente esse termo utilizado, fria? O que acontece é que a Guerra Fria ela é formada por duas superpotências que se opõem entre si por mais questões ideológicas do que propriamente conflitos em outras áreas. Claro que existem muitos conflitos em outras áreas, mas as questões ideológicas eram muito fortes. Os Estados Unidos, então, defendendo ali o seu pensamento capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo ali as suas ideias socialistas como projeto de governo para o mundo. Muito bem, nós temos aqui a famosa reunião na Conferência de Yalta em 1943, ou seja, 2 anos antes um pouquinho de acontecer o final da Segunda Guerra Mundial. Só que ninguém sabia exatamente neste momento quando acabaria a Segunda Guerra Mundial. No entanto, essas lideranças, Churchill representando a Inglaterra, Roosevelt representando os Estados Unidos da América e Stalin representando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles estavam reunidos ali para buscar saídas para pôr fim à guerra e principalmente como ficaria esses países ali reorganizados, o mundo seria reorganizado com o final da Segunda Guerra Mundial dentro do cenário político e do cenário econômico. Essa era a discussão. Como se vê, eles já pré-determinavam, de certa forma, né, a ideia do final da guerra. Era tida a guerra como ganha nesse período já. A Guerra Fria, então, alguns autores vão colocar que ela começa no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Outros, porém, podem ser que eles coloquem um pouco antes ou um pouco depois. Mas, geralmente, se entende o início da Guerra Fria neste período. E o final dela, geralmente, é entendido a partir de 1989, quando o Muro de Berlim ele é derrubado. O muro que dividia ali a cidade de Berlim e a Alemanha Oriental, né, na cidade de Berlim, no caso, tiraria aquele muro e os capitalistas e socialistas poderiam conviver junto a partir de então. Em 1991, nós temos ali a dissolução dos países comunistas, né, e acaba-se o fim da União Soviética. A Rússia volta a ser somente a Rússia e os demais países aliados ali que formavam aquela União de Repúblicas Soviéticas, simplesmente cada um vai buscar um tipo de regime, um tipo de direção governamental diferente, pondo fim à União Soviética. E alguns autores interpretam que esse seria o fim da Guerra Fria. Mas será que a Guerra Fria acabou mesmo? Né? Alguns dizem que sim, outros ainda dizem que perduram. Cada um tem o seu pensamento sobre isso. Vamos ver um pouquinho nessa questão na história. Primeiro, entender algumas características importantes da Guerra Fria. No período da Guerra Fria, nós tínhamos ali muitas disputas tecnológicas. Grande parte das tecnologias foram muito desenvolvidas no período da Guerra Fria, principalmente por conta da corrida armamentista e da corrida espacial, que também fazia parte, característica importante do período na Guerra Fria. Havia muita espionagem, né? A CIA ali, pelo lado dos Estados Unidos, foi criado também a KGB, né? Essas agências ali que atuavam ali, né, muito na área de espionagem, sempre um querendo desenvolver tecnologias na frente do outro, e com isso as tecnologias foram se desenvolvendo de forma muito rápida, muito interessante, que foram muito úteis e continuam sendo ainda muito úteis à humanidade. Havia, no período da Guerra Fria, muitas guerras, na verdade, mas consideradas conflitos regionalizados. Nós vamos ter, por exemplo, a Guerra do Vietnã, nós vamos ter a Guerra da Coreia, nós vamos ter o Afeganistão estará também em guerra, e muitas outras regiões ali que estarão em conflito, uns polarizados com o comunismo, outros polarizados com o capitalismo. E, no entanto, as grandes potências apoiavam esses aliados que estavam polarizados com eles. Por isso que a guerra não foi diretamente com as superpotências, mas foram com seus aliados, apoiados
pelas suas respectivas superpotências. Havia também muita questão de difamação, a famosa, que nós conhecemos hoje, fake news, né? Que todos ali, cada um inventava uma história do outro. O objetivo maior era simplesmente desqualificar a ideologia do outro, né? Eu valorizo a minha desqualificando a do outro. Era mais ou menos o que ocorria dos dois lados. Muito bem. Algo interessante na Guerra Fria, aqui eu coloquei alguns exemplos aqui do lado capitalista. Nós temos ali o Quarteto Fantástico, o Rocky Balboa, quem não se lembra, né? Rocky Balboa, o grande representante dos Estados Unidos ali nos ringues, né, de boxe. E nós temos ali o Ivan Drago, né? Isso foi em 1985, já estava encaminhando para o final da Guerra Fria. E olha como que os Estados Unidos trabalhava. Rocky Balboa era como se fosse então o pequenininho, o fraco, mas aquele que teria condições. Sim, ele poderia sim vencer a grande União Soviética. E é o que aconteceu no filme. Claro, cada um puxando a sardinha para o seu lado, né? Do mesmo jeito, lá na União Soviética acontecia também, desenvolvia os seus personagens com o mesmo propósito, né? Nós temos outros desenhos, aparece o Superman, o Incrível Hulk em 1962, o famoso Homem de Ferro. O objetivo era usar o cinema, era usar a televisão, os jornais, a propaganda para incutir a ideologia de cada um. Os Estados Unidos fazendo o seu lado e a União Soviética fazendo o lado dela. Era o famoso jeito americano de viver, né? Muito bem. No contexto da Guerra Fria, ela está no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, como nós falamos ali no início da aula. Nós temos a Conferência de Alta, que, dentre outras situações, uma nova conferência é feita, além daquela que nós já falamos, em 1945. Qual o objetivo dessa conferência? A criação de um organismo que fosse capaz, né, de ser constituída pela maioria dos governos mundiais, e hoje atualmente já tem mais de 190 países, quase 200 países ali ligadas à ONU, com alguns objetivos específicos. Ela foi fundada, na verdade, em 1945, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Iniciou ali com 51 países naquela época e hoje quase 200. Os principais objetivos da ONU. Primeira coisa, defesa dos direitos fundamentais do ser humano. Então, os países vão tentar se equilibrar, né? A ONU tenta equilibrar os países entre si para que haja uma defesa dos direitos fundamentais do homem, principalmente com a questão de liberdade, a igualdade, a fraternidade, né? Garantir a paz mundial, tentando evitar no máximo possível os conflitos armados, o que nem sempre é possível. Às vezes é preciso, inclusive, até fazer conflitos armados para que a paz prevaleça. Buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações. As nações precisam se desenvolver. Então a ONU ali nessas discussões, nessas reuniões, ela simplesmente discute caminhos para o mundo para que ela possa as nações possam se desenvolver com um determinado, um certo equilíbrio. E também, é claro, a criação de condições que mantenha a justiça e o direito internacional. Né? Ninguém pode chegar a invadir o território de outro. Tudo passa pela ONU. A ONU geralmente ela vai aprovar ou não a ideia de alguma necessidade de conflito ou não. É claro que necessariamente nem todos têm que obedecer à ONU. O propósito não é esse, mas é ter esse organismo como conselheiro que possa direcionar com certeza caminhos para se evitar o conflito e manter a paz e os direitos humanos mundial garantidos. Nós temos ali em 1945 também a famosa Conferência de Potsdam. A famosa Conferência de Potsdam, ela simplesmente divide a Alemanha e a sua capital, Berlim, em 4 partes. Na verdade, mas o Muro de Berlim não dividia só em 2 partes? Sim. Uma parte ficava para a União Soviética comunista e a outra parte ficava para as 3 grandes potências, Inglaterra, França e Estados Unidos, todas elas vencedoras da Segunda Guerra Mundial, certo? Nós teremos ali, então, a Alemanha Ocidental,
que foi dividida entre Estados Unidos, Inglaterra e França, totalmente capitalista, e a outra metade da cidade, a Alemanha Oriental, ela era totalmente comunista. Por isso se viu a necessidade de se criar um muro na cidade. Por quê? Para que não houvesse evasão, principalmente do lado comunista para o capitalista, de pessoas em busca de trabalho, de emprego, simplesmente foram fazendo o êxodo do lado comunista. Então, os comunistas ali, eles vão fazer o muro ali, não há uma oposição do lado capitalista, mas isso aí gerou simplesmente, de 1945 a 1989, uma divisão na cidade, onde pessoas que estavam no lado ocidental não poderiam passar para o lado oriental e vice-versa. Famílias foram divididas, amigos foram divididos, algo terrível que aconteceu neste período. Também é formada ali, né, a famosa cortina de ferro. O Churchill, ele utiliza então essa expressão cortina de ferro no discurso dele em 1946 para fazer ali uma referência à divisão política ideológica que separava, na verdade, toda a Europa da Europa oriental, ou seja, a Europa comunista, a parte mais voltada para o leste europeu, que estava mais sujeita às questões comunistas. Os partidos comunistas ascendem ao poder neste caso ali, e a Europa ocidental ela era mais liberalista, mais voltada ao capitalista. Então fica mais ou menos uma divisão um pouco bastante clara ali, né, do lado capitalista, do lado socialista, da questão dos termos territoriais europeus. O mundo ele vai ficar bipolarizado, portanto, cada um está defendendo as suas ideologias. Nós temos os Estados Unidos que criará a doutrina Truman. Qual o objetivo da doutrina Truman? Ela garantiria, entre aspas, a liberdade dos países que desejassem resistir à dominação comunista. Então, de certa forma, a ideia ali era dar segurança que aquele país ela não seria transformado num país comunista. Foi criado também nesse período o famoso Plano Marshall, né? Um plano pós-guerra. Esse é um plano econômico para a reconstrução da Europa. Claro, se você vai entrar no Plano Marshall, provavelmente a ideia sua é ser um capitalista. Então você tem ali a união da defesa e também da parte econômica para manter países ligados ao bloco capitalista. Por outro lado, o bloco socialista também vai fazer ali o Cominform. O que é o Cominform? É uma agência comunista de informação que o propósito dela era coordenar o quê? A expansão do movimento comunista no mundo. Então ela trabalhava também com a ideia da implantação do comunismo para o mundo. E o Comencom, que era na verdade uma espécie, se você for olhar bem ali, de plano Marshall comunista, né? Era o Conselho Econômico de Assistência Mútua. Como assim? Era uma versão soviética do Plano Marshall, né? Plano Econômico de Integração Comunista, ou seja, os países que quisessem se tornar comunistas também teriam não só a proteção, mas o apoio econômico da grande potência comunista, no caso, a União Soviética. Falamos já um pouquinho da corrida armamentista. É uma corrida muito importante porque há um desenvolvimento muito grande de tecnologias. Por outro lado, coloca o mundo num estado permanente ali de hesitação, de uma possibilidade de um conflito nuclear. Lembre-se que a Segunda Guerra Mundial ela terminou com um conflito, não um conflito, mas com a utilização de armas nucleares para pôr fim à guerra. Só que aquilo lá era uma pequena demonstração do poderio militar que os Estados Unidos tinha naquele momento e que foi desenvolvido também lá na União Soviética. Ou seja, ambas tinham armas nucleares que poderiam destruir o planeta no caso de uma guerra, de um conflito direto entre essas duas potências, né? O grande objetivo das armas armamentistas ali era, de certa forma, também manter ali um estado ostensivo, ou seja, um país não atacaria o outro porque ele não saberia exatamente qual era o potencial bélico daquele outro país, e assim por diante. Isso evitou muito o conflito direto entre as duas potências, mas não evitou o conflito entre seus aliados. Um outro detalhe bastante importante que nós temos que verificar aqui também, né, é a preocupação de intimidar o inimigo pelo desenvolvimento de armas nucleares.
como já dito, né, manter ali um clima ostensivo tanto de um lado quanto do outro. Lembrando também que em 1949 os Estados Unidos também vai lançar ali a bomba de hidrogênio, testar bombas de hidrogênio muitas vezes mais potente do que a própria bomba atômica. Em 1953, nesta corrida armamentista, a União Soviética também chega na mesma tecnologia. São capazes de destruir o planeta centenas de vezes, então são armas hiper mega potentes. Foi criado também em 1949 a famosa OTAN. O que é a OTAN? É uma organização do Tratado do Atlântico Norte, que reunia, é claro, né, países capitalistas ali para uma aliança militar para que ficasse defendido ali a ideologia capitalista. O objetivo era a instalação de bases militares em vários pontos do globo, claro, a OTAN, no caso, nos países aliados capitalistas. No lado comunista, nós temos o Pacto de Varsóvia, que foi criado em 1955, uma aliança militar composta agora por países socialistas, da mesma forma. Lembre-se que é uma corrida, né? Do leste europeu, liderada, claro, pela Rússia, né? Ela teve fim em 1981 com o fim da União Soviética, a qual nós já comentamos. O objetivo era compartilhar o quê? Tecnologias de guerra para uma possível guerra ou um possível conflito contra os Estados Unidos. Em outras palavras, são agências que criavam alianças militares para simplesmente se prepararem para uma possibilidade de conflito que era real. Por fim, nós temos aqui, nesta primeira parte, a corrida espacial, que foi muito importante. A corrida espacial, ela explorava todas as questões em termos do cosmos, né? Começou com o lançamento do satélite ali, artificial Sputnik 1, pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, quem conseguiu primeiro colocar em órbita foi, nesse caso aqui, a União Soviética. Ela consegue colocar ali, então, o primeiro satélite. Por outro lado, né, nesta corrida espacial de disputa entre essas duas potências, né, pelo espaço, tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Está lá. Exercer o domínio sobre o cosmos, né? E, por consequência, controlar o planeta de certa forma. Imagine só uma base militar, né, em órbita ali, né, podendo ali verificar, ter armas todas lá do alto, verificar, conhecer o planeta, saber todos os movimentos do planeta. Isso aí facilitaria muito. Por isso que era muito importante o homem ir à Lua. Porque ele indo à Lua, ele ia desenvolver, então, essa primeira experiência fora do espaço com o pensamento, claro, né, de controlar militarmente, belicamente, o planeta. Se estivessem com boas intenções, poderia simplesmente manter ali o equilíbrio harmônico entre as forças militares. Mas e se não tivesse tão boa intenção assim, o que poderia acontecer, não é mesmo? A União Soviética, então, em 1957, ela coloca em órbita, então, o primeiro ser terrestre ali, né, a cachorrinha Laika, né, que alguns chamavam ela de Crespinha. Ela morreu em órbita ali após 7 horas de voo ali em órbita da Terra, mas já foi um grande passo naquele momento. Nós temos ali o famoso, em 1961, a União Soviética coloca o primeiro homem ao espaço, o russo Yuri Gagarin, né? Gagarin, ele foi o primeiro que conseguiu ali sair da atmosfera terrestre e orbitar na Terra. Mas quem vai criar ali, neste momento, em 1958, uma agência muito importante serão os Estados Unidos, que criarão a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, a famosa NASA. Qual é o objetivo? Simplesmente é responsável pela pesquisa, pelo desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. E, finalmente, em 1969, né, o Neil Armstrong consegue chegar à Lua, ou seja, se a União Soviética saiu primeiro da atmosfera, quem chegou à Lua primeiro nesta corrida, né, espacial foram os Estados Unidos, que colocam a sua bandeirinha ali na Lua, tudo bonitinho, e sai a famosa frase: um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. São avanços tecnológicos fantásticos, inimagináveis anteriormente, sonhados, mas inimagináveis pelo homem. E agora, no período da Guerra Fria, vão se desenvolvendo gradativamente. Nessa primeira parte, gente, nós vamos
falar sobre isso. E nós temos uma segunda parte para nós falarmos agora da Guerra Quente. O que é a Guerra Quente? Tudo bem, quer saber? Então assista no próximo vídeo aí a segunda parte aí sobre Guerra Fria, que vai falar de Guerra Frente. Valeu, até a nossa próxima aula. Beijão no coração, tchau, tchau.